Agora, 2h20, e os aliados avaliam que Tarcísio de Freitas sai, sim, com o nome mais fortalecido para concorrer à presidência da República após essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa leitura realmente, dizem por aí os aliados, né, que gerou um desgaste dentro da família Bolsonaro. E quem traz esse bastidor é a Beatriz Manfredini, que chega agora ao vivo com a gente em tempo real. Ela tá... a Bia, na verdade, está na rua e vai conversar com a gente. É isso mesmo, Bia? Exatamente. O entendimento de auxiliares e aliados do governador é que ele sai fortalecido, mas precisa prestar atenção a possíveis pedras no caminho para não queimar a largada e não gerar um desgaste. O que eu ouvi, então, dessas fontes e pessoas do entorno de Tarcísio de Freitas é que agora, mais do que nunca, ele será alvo da esquerda, do presidente Lula, que vai tentar a reeleição, e do espectro político no geral, porque vai ser cada vez mais colocado como principal nome da direita para concorrer ao Palácio do Planalto no ano que vem. Então, o entendimento é que qualquer movimento errado de Tarcísio pode virar um desgaste, porque pode ser que seja ali o jogo virado contra ele, que narrativas sejam colocadas de forma, então, a tentar prejudicá-lo. É isso que os aliados estão dizendo. Além disso, eles também entendem que qualquer movimento do governador Tarcísio de Freitas mais firme em direção a possível corrida ao Palácio do Planalto pode ser considerado uma traição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso pode comprometê-lo com o eleitorado mais fiel bolsonarista. Por isso, então, a avaliação é que ninguém precisa, nesse momento, falar que é candidato à presidência da República, que uma decisão ou um anúncio não precisam ser feitos, justamente para evitar esse tipo de desgaste antes da hora e ainda aí há quase um ano, efetivamente, da corrida eleitoral. Essa é a leitura, então, desses aliados. Por outro lado, eles entendem que há um desgaste em relação a Tarcísio, em relação ao ao Flávio Bolsonaro, que é exatamente o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e atual senador. Qual que é o entendimento nesse sentido, né? Flávio Bolsonaro foi quem convocou aquela vigília que, inclusive, foi citada na decisão de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e, com isso, então, os aliados avaliam que há um desgaste de Flávio Bolsonaro, que até então se colocava como um nome para disputar a própria presidência da República ou, quem sabe, ser vice de Tarcísio. O Centrão simpatiza dessa ideia de desgaste porque acredita no seguinte, acredita que um nome, Bolsonaro numa chapa com Tarcísio, poderia afastar um eleitorado mais moderado. Já os bolsonaristas acreditam o contrário, que poderiam trazer ali para si o eleitorado mais fiel ao ex-presidente. O fato é que esse desgaste de Flávio Bolsonaro também fortalece Tarcísio de alguma forma na avaliação desses aliados como principal candidato para o ano que vem. Obrigada, Bia Manfredini. Agora a gente já chama os nossos analistas novamente, começando pelo Acácio Miranda. Acácio, já é o momento do Tarcísio assumir esse papel ou por inteligência, por alguma estratégia, é melhor ele esperar para ano que vem? Por estratégia é melhor esperar, por algumas razões. Primeiro, há um ditado que diz, prego que se destaque é martelado. Se ele colocar a cabeça para fora agora, ele será o alvo dos ataques de todos os candidatos que não estejam nesse espectro de centro-direita, sem contarmos, obviamente, os ataques dos candidatos que querem protagonizar este espectro político. Em segundo lugar, Tarcísio hoje, ele veste um pouco o papel de tucano, porque ele precisa ficar em cima do muro. Ele é o candidato preferido do centro e do centrão, já foi abraçado pelo mercado, pela Faria Lima, mas obviamente ele depende também do eleitorado bolsonarista, para que ele ganhe musculatura eleitoral e para que ele também não ganhe a pecha de traidor. E se lançar candidato precisando desse eleitorado no momento de maior fragilidade de Bolsonaro, soaria como uma forma de ingratidão ou até como uma forma de traição. Então, Tarcísio de Freitas vai segurar o seu bloco até o meio do ano que vem, ou até maio, abril do ano que vem, e só então dirá efetivamente que é candidato à presidência. Até porque, se este plano não der certo, ele tem uma reeleição relativamente tranquila como governador do estado de São Paulo.
Vou chamar também o Gesualdo Almeida para falar justamente desse cenário de Tarcísio e qual seria o momento certo de Jair Bolsonaro escolhê-lo como eventual substituto numa candidatura presidencial. Porque muitos aliados dizem que essa escolha tem que ser rápida, outros dizem que não, que o Bolsonaro tem que esperar até o último momento. Como que se avalia o momento ideal para essa escolha, Gesualdo? Vitória, acho que a única coisa certa nesse momento, nesse tabuleiro político, é que, de fato, Jair Bolsonaro não participará das próximas eleições. Ainda que sobrevenha uma eventual anistia, o que parece improvável, Jair Bolsonaro também é condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por onde ele está inelegível. Portanto, ele é carta fora desse baralho, fora desse jogo. E quanto mais ele retardar a indicação do seu eventual sucessor, do seu abençoado, o protagonismo será dele. Portanto, eu imagino que ele não deve antecipar isso não. Uma vez que ele antecipe, que ele já diga que o seu candidato é esse ou aquele, ele perde também a sua zona de influência, porque decidido já estaria. Eu imagino que essa decisão do Bolsonaro ficará apenas para o ano que vem, até para ele poder usar de barganha como forma de conseguir algum capital político ainda, se não inclusive jurídico.